Olá, Nutris concurseiros! Mais uma aulinha hoje do nosso módulo de nutrição materno-infantil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da lactação. Quais são os hormônios que são mais importantes desse processo aí e como são as principais etapas do processo de produção láctea e secreção também. Vamos lá! Uma questãozinha para iniciar, tenta responder ela, depois a gente volta para ver se vocês já conseguiram captar as principais informações sobre essa aula. Um resuminho da aula, gente, a gente vai falar sobre as principais fases da produção do leite materno e a prolactina e ocitocina, que elas são muito cobradas em bancas de concurso e seleções de residência também. Primeiro, vocês precisam saber o seguinte, o processo de aleitamento materno, ele traz inúmeros benefícios para a criança, mas hoje eu vou trazer também alguns tópicos importantes para o benefício da mãe. Há algumas questões sobre isso, e a gente já sabe o seguinte, a mãe que ela passa a amamentar, ela reduz a probabilidade de ter câncer de mama, de ter câncer de ovário, de ter câncer de endométrio também, reduz a probabilidade de ter osteoporose e, por consequência, fraturas, já que você vai ter a calcificação adequada do osso. E a mãe consegue retornar ao seu estado pré-gestacional, aquele peso pré-gestacional. Por quê? A produção de leite, ela exige uma demanda calórica muito grande. Então, por isso, a gestante consegue perder todo aquele peso que ela conseguiu ganhar aí durante a gestação. Além disso, a involução uterina é muito mais rápida, porque o processo de amamentação acaba mudando muito a produção de hormônios. E um deles aí é a maior liberação de ocitocina. Então, ela consegue expelir mais rapidamente todos os resquícios uterinos e fazer a involução do que é necessário também. Então, sobre as fases de produção do leite materno. Então, olha só, as referências, elas abarcam 3 principais etapas de produção do leite materno. Algumas dizem que só tem 2 momentos, que é a lactogênese 1 e a lactogênese 2. Mas como a maioria aborda 3 momentos, a gente vai falar sobre a maioria das referências. Sobre a lactogênese 1, ela começa a partir da 20ª semana gestacional. Então, a mulher já está gestante, já começa esse processo de produção láctea. E como isso se dá? Por que que isso acontece? Lembra lá da outra aulinha que a gente falou sobre a composição do leite e que tem sobre o colostro, a formação do colostro? Então, gente, nessa etapa aqui é para produzir o primeiro leite, que é o colostro. É um controle endócrino, ou seja, né, um controle hormonal. E como a mulher está indo em processo de gestação, ela está ainda lá com a produção bem alta de progesterona, esse aumento da produção de progesterona acaba inibindo a produção láctea porque ele inibe a prolactina, que é o principal hormônio produtor, estimulador da síntese de leite materno. Então, enquanto a mulher está gestante, as doses de progesterona estão bem elevadas e isso acaba inibindo um pouco a produção do leite materno aí. No momento que se retira a placenta, que é o principal órgão produtor da progesterona, a gente já consegue reduzir a quantidade de progesterona e, por consequente, aumentar a quantidade de prolactina. E isso o que é que ocasiona, gente? A produção aí do colostro, que é aquele principal leite no início da gestação. Uma coisa importante existem alguns parâmetros plasmáticos que estão elevados nesse momento, e isso pode cair como algumas perguntinhas. A lactose e a alfa-lactoalbumina, tá errado aqui escrito, né, gente? A alfa-lactoalbumina. Esses 2 parâmetros eles estão elevados durante a fase do lactogênese 1. Então, é um parâmetro que indica que a mãe está em processo de produção do primeiro leite, do colostro. Na lactogênese 2, alguns autores associam a esse momento ao momento do leite de transição, que é aquele momento depois do 5º dia da pós-parto até o 14º dia. Outros autores, ele diz que se dá logo de 3 a 5 dias pós-parto. Nesse momento aqui, gente, é progressiva essa redução nos níveis de progesterona, obviamente porque se a mãe ela já expeliu a placenta, que era o principal órgão produtor, ela vai começar a manter, a reduzir essa produção de progesterona, que é um dos principais hormônios inibidores lá da prolactina e, por conseguinte, da produção de leite materno. Então, cerca de 2 a 3 dias após o parto, começa essa etapa da lactogênese 2 e vai até a etapa de produção do leite maduro, que pode iniciar lá na 20ª semana, no 20º dia pós-parto. Nesse momento aqui, os níveis elevados de prolactina, eles vão se manter elevados.
Por quê, gente? Porque houve um decréscimo na quantidade de progesterona sanguínea. Esse momento aí, da lactogênese 2, ele não depende da sucção da criança. A produção láctea está ocorrendo principalmente porque reduziu a quantidade de progesterona e também de estrogênio, tá? Então, nesse momento, qual é a principal característica da lactogênese 2? Manutenção da secreção, produção e secreção do leite materno. Um marcador importante dessa fase que vocês podem ter como um sinalizador da lactogênese 2 é o citrato. Então tá, gente, olha só, essa parte aqui é uma das mais importantes, é bem simplesinha e ela é bem cobrada em concurso. Nesse momento da produção do leite materno, aqui agora a gente vai falar sobre a participação do lactente nesse estímulo para produzir o leite materno. Então, o contato dele com a mãe, o processo de sucção, ele vai levar impulsos nervosos que vai ativar lá a hipófise. Então, a gente tem a hipófise anterior e a hipófise posterior. É importante você saber a diferença de cada uma. Na hipófise anterior, a principal característica aqui é a estimulação da prolactina. Então, vai ter um estímulo para a produção de leite lá nos alvéolos mamários. Então, há uma produção de leite porque houve processo de sucção que levou a impulsos nervosos e ativou lá a hipófise anterior a liberar a prolactina. Um outro aspecto que vocês precisam saber é o seguinte, não basta só produzir o leite precisa ser ejetado também. Então, a hipófise posterior, ela é caracterizada por ter essa liberação aumentada de ocitocina e esse hormônio que vai promover as contrações das células mioepiteliais para ejetar o leite de lá dos alvéolos. Então, gente, entenda o seguinte, a ocitocina, a prolactina produz e a ocitocina, ela ejeta, ela simplesmente contrai, faz lá aquela contração para poder sair o leite dos alvéolos. Então, mais informações pertinentes da ocitocina. Os impulsos sensoriais dos mamilos vão desencadear os sinais neurais que vão promover a secreção da ocitocina. A partir daí, ela vai ser transportada do sangue para as mamas, fazendo as células mioepiteliais se contraírem. Durante esse processo de contração, vai ter um transporte do leite que está lá nos alvéolos para os ductos mamários. Então, muita gente se confunde porque a banca pode colocar lá. A ocitocina é responsável pela secreção do leite. Não, gente. Secretar é muito sinônimo aí da produção. Ela é responsável por ejetar, processo de descida do leite, de ejeção somente, já que ela contrai as células para poder expelir o leite lá dos ductos. Sobre a prolactina, cada vez mais que a mãe amamenta, mais sinais são enviados para a hipófise para poder secretar a prolactina. Então, há um pico de 10 a 20 vezes mais secreção de prolactina cada vez que a criança entra em contato lá com a mãe. Então, é importante ter esse contato. Se ela para de mamar, vai ter menos impulsos nervosos e, consequentemente, menos produção de prolactina, menos produção de leite. Ela vai agir nas mamas, mantendo as glândulas mamárias secretando o leite de lá dos alvéolos para o período de amamentação subsequente. Então, gente, prolactina, produção, a secreção do leite. Ocitocina, ejeção, descida do leite materno. A lactogênese 3, que também pode ser chamada de galactopoiese, já é a terceira etapa. A caracterização dela é o quê? É só a manutenção aí da produção e ejeção do leite materno. O controle é neuroendócrino, vai perdurar durante toda a amamentação e o volume passa a depender da mamada. Então, amamentou, produziu leite. Parou de amamentar, vai cessar a produção de leite aí progressivamente. Então, nessa etapa, é a manutenção da produção de ejeção também do leite materno. Então, gente, reduziu sucção, reduz prolactina, reduz síntese do leite materno. Bom, gente, então vamos voltar lá, aquela questão do início para a gente tentar resolver. E eu trouxe mais outra questão para vocês fixarem o assunto. Vamos lá. Bom, sobre aquela primeira questão que a gente colocou no início da aula, a fisiologia da lactação permite a divisão do processo em 3 estágios. Sobre estas, assinale a alternativa correta. Então, letra A, o estágio 1 tem início no começo da gestação e caracteriza-se por aumentos significativos de lactose, proteínas totais e imunoglobulinas. Então, olha só, a lactose procede, proteínas totais não. Lembra que a gente viu lá que a lactose e a alfa-lactalbumina que está elevada nesse período? Então, a alternativa da questão incorreta já seria a letra A. Mas vamos ver as demais.
Letra B. Ainda no estágio 1, no período pós-parto, os níveis de progesterona caem e os níveis de prolactina se mantêm elevados. Esse processo independe da sucção pela criança. Verdadeiro. Esse processo acontece por conta da saída, da eliminação lá da placenta, que é o principal órgão produtor da progesterona. Letra C, o marcador importante do estágio 2 é o citrato, ok? O período normal desse estágio compreende 2 a 3 dias após o parto. Verdadeiro. O estágio 2 é considerado até a produção do leite maduro. Lembra que a gente falou que normalmente ele se considera no período de leite de transição. E clinicamente é identificado como o momento da descida do leite. Verdadeiro. No estágio 3, o eixo hipotálamo-hipófise mantém a produção da prolactina e ocitocina. Se não houver saída do leite pelos ductos lactíferos, o aumento da pressão capilar inibe nova síntese de leite. Também verdadeiro. Então, a alternativa incorreta é a letra A. Mais uma questão para vocês praticarem. A produção do leite materno depende de níveis hormonais adequados. Um desses hormônios é a ocitocina. Veja que aqui ela está escrita com X, que também é correto. Então, letra A, a ocitocina tem sua produção estimulada e liberada quando a mãe sente ou toca o bebê. Isso aqui procede, tá, gente? A gente já começa com a alternativa correta. Letra B, auxilia na supressão da ovulação? Não, não tem participação nenhuma nisso aqui. Letra C, é o principal hormônio envolvido na síntese do leite. Síntese, lembra lá, é a prolactina. A ocitocina é a ejeção do leite. Letra D, é responsável pelo processo de secreção do leite. Secreção, gente, aqui, a secreção é sinônimo de produção. A ocitocina, ela não secreta, ela estimula a contração das células mioteliais para eliminarem lá, para ejetar o leite e não secretar. Secretar, ela vem de lá da produção, tá? Da síntese, não se confundam. Isso aqui pode atrapalhar bastante vocês. E a letra E tem a sua produção iniciada apenas após o nascimento da criança. Falso. A produção da ocitocina ela começa lá desde meados da gestação para outros fins, não só para a produção, não só para a ejeção do leite materno. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, a gente fica por aqui. Espero vocês para a gente concluir o nosso módulo de materno infantil. Bons estudos!